Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, Davi, o rei Davi, salmista, autor de muitos outros salmos, compôs esse Salmo 6 depois de ter passado por um momento de grande aflição na vida dele. Davi, ele identifica os causadores da aflição que ele passou como adversários, malfeitores, inimigos, e você pode ver isso nos versículos 6, no versículo 9 a 11. Mas o Salmo não explica não nos dá o nome desses homens que estavam causando tanto mal ao salmista, nem nos informa nada sobre o contexto dessa aflição que esses homens ímpios estavam causando a Davi. Mas, ao que parece, essas omissões, elas são propositais aqui no Salmo. Porque o Salmo não pretende servir como um salmo pontual para se encaixar em um determinado momento, em uma determinada situação da nossa vida, mas ele foi composto para ser cantado pela igreja. E, portanto, para encher a igreja de esperança em meio às muitas aflições que nós, como igreja de Jesus Cristo, ainda temos de passar durante a nossa jornada até Canaã celestial. Então, Davi, ele identificou, sim, os elementos externos, mesmo sem dar os nomes, mas apesar de ter apontado para elementos externos como origem da aflição que ele está passando, Davi estava plenamente consciente de que a fonte final do seu sofrimento não eram esses homens ímpios, esses inimigos, opositores, homens perversos. Era o próprio Deus. Davi, já no versículo 1 desse Salmo 6, ele claramente invoca o nome do Senhor, porque ele sabe que o Senhor é a fonte do seu sofrimento. Outra coisa é que Davi estava plenamente consciente de que essas coisas mais que estavam acontecendo com ele, não era somente uma questão de perversidade dos homens, mas era principalmente uma questão de disciplina que Deus estava tratando com ele. E versículo 1 já nos diz isso, porque quando ele invoca o nome do Senhor, ele diz: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Os irmãos ainda se recordam, hoje pela manhã, nós também ouvimos o profeta Isaías advertindo o povo de Israel, no tempo do rei Ezequias, que aquele cerco que eles estavam enfrentando não era tanto um problema das nações que estavam invadindo, mas era Deus mesmo tratando com o povo e despertando o coração do povo, para que o povo, em meio à aflição, pudesse levantar os olhos para o céu, de onde vem a fonte de todas as nossas aflições, a fonte final das nossas aflições. Então, qual teria sido o pecado de Davi que teria levado Deus a, então, começar a tratar essa disciplina com Davi? Mais uma vez, o Salmo não informa. E, mais uma vez, podemos perceber o propósito mesmo do Salmo em tirar esses aspectos particulares para nos ensinar que Deus não nos castiga apenas nos pecados grosseiros que nós cometemos, apenas em pecados pontuais, mas Deus lida conosco por causa de todos os nossos pecados. Nada passa em branco diante dos olhos atentos do nosso Senhor. E Davi, ele reconhecia que era um pecador. Davi sabia que o que estava acontecendo com ele, no final das contas, era Deus castigando ele por causa dos seus pecados. Mesmo se a gente não encontra aqui os pecados sendo nomeados. Mas esse é o ponto aqui. E também é a primeira lição que nós podemos tirar desse salmo.
nós somos pecadores. E como filhos a quem Deus ama, Deus não deixa de nos disciplinar por causa dos nossos pecados que continuamos a cometer depois da nossa conversão. Porque nós continuamos pecadores. Continuamos com as mesmas fraquezas, as mesmas lutas. Embora os nossos pecados não nos condenam mais, eles ainda provocam a Deus. Eles ainda entristecem o Espírito Santo. E aqui está também o primeiro erro comum que nós costumamos cometer quando nós não entendemos que a causa final das aflições que nós enfrentamos nessa vida é o próprio Deus. E quando nós fixamos o olhar sobre a situação em si, a tribulação em si, o erro é que nós ficamos procurando culpados para o sofrimento que a gente está passando. E muitas vezes nós fazemos isso até com o coração vingativo mesmo. Porque se nós descobrirmos quem é, ai dele. Davi não faz isso aqui. Provavelmente ele sabe quem são esses ímpios que o estavam perturbando. Mas ele não está preocupado em ir até essas pessoas para tomar prestação de contas com eles por causa do mal que lhes estavam causando. Qual foi a atitude de Davi? Quando ele reconheceu que apesar dos agentes externos que estavam provocando grande aflição na sua vida, a atitude de Davi foi de correr para os pés do Senhor. Foi de buscar o Senhor, o Deus da aliança, pois ele sabia que junto ao Senhor da aliança há misericórdia e salvação. Você pode ver no versículo 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto muito debilitado. Versículo 4, volta, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi conhece o Senhor, ele sabe o que significa a palavra Senhor, Yahvé. E se você prestou atenção, que esse salmo está carregado da palavra Senhor. Normalmente na Bíblia está traduzido com letra maiúscula, a gente já está aprendendo isso, né? Essa distinção. Quando aparece com letra maiúscula, é aquele nome especial de Deus, o tetragrama que não tem pronúncia certa, então uns pronunciam Adonai, Yahvé, Yahweh, tem várias possibilidades de tradução. Então, 8 vezes a palavra Senhor aparece nesse salmo, 8 vezes. E se você tiver aquele olhar mais acurado ainda, você vai perceber que dessas 8 vezes, as 5 primeiras ocorrências são vocativos, porque estão dentro da oração, está chamando a Deus. E as outras 3 são, Deus é o sujeito da ação de juízo contra os inimigos, e isso mostra claramente a divisão do salmo. A divisão do salmo é, a primeira parte é uma oração a Deus, e a segunda parte é a resposta à oração. É por isso também que na hora de cantar nós mudamos essa entonação, porque a resposta chegou. E os versículos finais realmente estão tratando dessa resposta e do juízo de Deus sobre os nossos opressores. Então, um aspecto que Davi coloca nessa sua oração diante do Senhor, esse aspecto sim a gente vê aqui bem mais claro, bem mais específico, que é a extensão e a profundidade do sofrimento que Davi estava passando. Porque de fato, com esses aspectos que ele apresenta aqui, alcança todas as nossas aflições quando nós estamos passando por tribulação. Aquilo que Davi revela aqui no Salmo 6 mostra que seja qual for a aflição que ele estivesse passando, essa aflição estava se agravando a cada dia, não foi uma coisa de momento, foi realmente uma situação que perdurou, e a cada dia que passava a sua alma ia ficando mais aflita, mais angustiada, e ele estava começando a sentir os efeitos da angústia da alma no seu próprio corpo. Já no final do versículo 2, ele diz, porque os meus ossos estão abalados. Versículo 3,
Ele fala: a minha alma está profundamente perturbado. E no versículo 5, ele até mostra que a sensação de morte estava começando a ser uma realidade para ele. Então ele teme realmente a morte. Então ele clama por salvação antes que isso acontecesse. E ele revela realmente o que estava enchendo o coração de Davi era o desejo, não simplesmente de viver ou de se vingar dos seus inimigos, mas era o desejo de louvar a Deus pela sua salvação. Versículo 6 ele diz, versículo 5, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Eu quero louvar o Senhor, eu quero fazer menção do nome do Senhor. Isso, às vezes a gente está passando um momento de aflição, mas a gente só está pensando na gente mesmo. Tudo que a gente quer é se livrar da dor e do sofrimento. Muitas vezes, por razões óbvias e justas, o sofrimento, a tribulação que a gente está passando pode até nos privar de vir ao culto. Se for o caso de doenças, por exemplo. E a gente então começa a reclamar mais do que a orar a Deus, e quando oramos, nós muitas vezes fazemos porque nós queremos nos livrar daquela dor de sofrimento, mas o nosso coração realmente não está clamando ao Senhor, porque o nosso desejo é louvar a Deus por causa de sua obra maravilhosa, restaurando, curando. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão passando aflições e pedindo oração, mas quando você o encontra algum tempo depois, que mostra que as coisas foram restauradas, o semblante do rosto já mostra que realmente está tudo bem, cadê a pessoa? Cadê ela no culto? Cadê a sua gratidão? Só serviu, Deus para ela só serviu como um amuleto que podia dar solução ao seu problema momentâneo, mas não era um Deus pessoal, a quem recorria com amor e com um coração realmente cheio de gratidão e de confiança e de desejo de louvá-lo por causa de suas obras maravilhosas. O salmista Davi, ele realmente estava sofrendo dia após dia. Essa aflição estava lhe consumindo, a alma já estava profundamente perturbada, a morte parecia estar chegando mais perto dele a cada dia. Nem durante a noite essa aflição dava descanso ao coração do rei. Durante o dia, os opositores, os ímpios, que o confrontavam, perturbavam, mas quando chegava a noite, aquela hora de você pelo menos dormir e pelo menos ter um momento de paz enquanto dorme. Mas nem isso ele tinha. Versículos 6 e 7, ele diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Eu não diria que já cheguei a experimentar tanto, mas eu soube o que foi ter um momento na vida onde realmente passava mais tempo do dia chorando do que com olhos estancados. E talvez alguns de vocês já tenham passado por isso ou venham a passar. De noite, todo o desejo do nosso coração é dormir para pelo menos fugir daquele momento miserável que a gente está vivendo. Mas a cama não ajuda, o sono não vem, e você se remexe para um lado, remexe para o outro, a cama esquenta, muda de lado, vira de cabeça para baixo, e nada de sono chegar. Davi mostra essa agonia no leito quando ele fala sobre... estou cansado de tanto gemer. Esse gemer aqui é o incômodo dele na cama, é a agonia dele na cama de um lado para o outro, sem conseguir dar paz ao seu corpo. E enquanto ele gemia na cama, se revirando de um lado para o outro, ele chorava amarguradamente, copiosamente, sem parar, dia após dia. A descrição que ele dá da sua cama é algo realmente espantoso.
Ele diz que quando amanhecia o dia, a cama estava aquela bagunça. Você pode imaginar, depois de uma noite agoniada, virando de um lado para o outro e chorando sem parar, de manhã a cama estava aquela bagunça, ensopada de suor, provavelmente com um cheiro até ruim mesmo. Era uma cena realmente comovente. E depois de muito choro, muitas noites sem dormir, angustiado, se revirando na cama, chorando, como é que estava a fisionomia desse homem? Como é que estavam os olhos dele? Quando a gente chora muito, a gente já sabe, o rosto já fica meio inchado, não fica? Meio deformado. Ele descreve o seu semblante decaído, citando a fonte da expressão da alma, que são os olhos. Meus olhos de mágoas se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então imagine, irmãos, a oposição dos ímpios durante o dia, a agonia na alma durante as noites, o corpo já começando a sofrer os efeitos. A sensação que Davi tinha como um homem de Deus, como um crente, era de que Deus realmente havia se afastado dele. Deus estava longe. Cadê Deus? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando, não? Será que Deus não se importa comigo? Será que Ele não se comove de ver a minha agonia dia e noite? Essa sensação de que Deus havia se afastado, realmente tudo que Davi estava experimentando era resultado realmente da não intervenção de Deus diante da situação que ele estava enfrentando. Isso levou Davi, no versículo 4, a clamar desesperadamente: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então isso realmente, a gente sente isso também. E muitas vezes em momentos de nossa vida que nós passamos, em que a paz no coração parece não chegar. E tem momentos que realmente nem adianta tentar ir em busca de solução, porque a paz não decorre de uma solução do problema em si. Às vezes, quando a gente está doente, e realmente a gente está aflito, porque além das dores, a gente fica preocupado, fica com medo de morrer, e o coração realmente fica angustiado, mas às vezes um bom tratamento médico pode resolver o problema do coração e trazer paz. Começou o tratamento, está dando certo, os resultados estão bons, e aí a pessoa volta realmente àquele estado anterior. Um novo emprego pode, às vezes, ajudar uma família que está passando um momento difícil e equilibrar as contas e novamente trazer a paz para dentro do lar. Alguém pode aconselhar um casal de amigos que está sofrendo por causa dos conflitos constantes no casamento, que estão realmente tornando o casamento uma coisa amargurada, e a pessoa pode experimentar realmente uma restauração do seu casamento e voltar à paz, com a solução desses conflitos. Mas o que fazer com aquelas situações que você sabe que não vai ter uma solução amanhã, nem depois? Que tem situações assim. Tem situações que a gente sabe que simplesmente a gente não vai sair dela. Talvez nunca, enquanto tivermos essa vida. O que fazer? A paz em meio a essas situações não vem da solução dos problemas. A paz em meio a essas aflições vem da certeza que Deus é o nosso Pai e que Ele não se afasta de nós. Vem da certeza de que nossas orações são ouvidas, da certeza que Deus vai se levantar e vai sair ao nosso socorro. Nós cantamos o hino 99, não sei se todos conhecem a história desse hino.
Um homem estava querendo retornar à Inglaterra, à sua pátria, depois de muitos anos na América. E então ele compra a passagem e junta a família para regressar e ter os últimos dias no meio do seu povo, na sua terra. Mas alguma coisa de última hora acabou modificando os planos, ele teve que embarcar a família, mas teve que ficar para resolver problemas de trabalho. Aquele navio naufragou no meio da viagem. Ele perdeu sua esposa e seus filhos. Você pode imaginar o coração desse homem. Qual era a solução? Tem solução para isso? Vai trazer os filhos de volta? Vai trazer a mulher de volta? Ele vai ter a vida que ele tinha de volta? Não vai. Mas esse homem, ele pôde escrever esse belíssimo hino dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A nossa alegria, a nossa felicidade não vem da solução dos problemas. A solução dos problemas pode trazer uma paz momentânea, provisória, mas não inunda o nosso coração com uma única paz que excede o nosso entendimento. Essa paz, ela só vem ao nosso coração por meio da presença graciosa do nosso Deus. É sentindo Deus bem perto, é sentindo Deus dentro do coração. Não importa qual seja a aflição, a angústia que a gente esteja passando, a presença de Deus em nosso coração inunda-nos de santa paz e santo gozo. E isso é suficiente para que nós possamos atravessar todas as aflições dessa vida, de cabeça erguida e confiante, de que nem mesmo as pessoas mais importantes da nossa vida que nós perdemos, será o nosso fim, porque nós receberemos como recompensa a presença eterna do nosso Salvador Jesus Cristo. Percebemos isso pela imagem que nós obtemos dos versículos finais desse Salmo 6. O Salmo 6 realmente, ele de maneira poética está descrevendo uma cena. A cena descrita nos versículos finais realmente sugere que o Senhor havia privado durante algum tempo Davi da sua presença graciosa. Davi realmente não estava, ele estava sentindo essa presença de Deus, essa certeza de que Deus estava ali com ele, de que Deus estava ouvindo, de que Deus iria ouvir a sua oração e socorrê-lo. Mas apesar dessa ausência, durante algum tempo, Davi era um filho da aliança. E Deus é o nosso Senhor, o nosso Pai na aliança. Então, em algum momento na vida de Davi, no meio daquela aflição, ele experimenta uma mudança radical mesmo no seu sentimento. Não na situação em si, mas no estado do coração, no estado de paz, que agora passa a dominar o coração do rei. Uma certeza consoladora de que Deus estava vindo para socorrê-lo. Vejam os versículos finais. Davi começa dizendo: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Davi, de alguma maneira, o Salmo mais uma vez não nos dá esse detalhe, como ele chegou a ter esse consolo, se um profeta chegou a ele, se foi lendo a Bíblia, mas Davi compreendeu que Deus, o Deus da aliança, ele sempre ouve a nossa oração e ele vem ao nosso socorro. Essa é a certeza que nós temos na aliança. Por isso, Davi, ele pode declarar no Salmo que o Senhor está vindo. E essa imagem do Senhor vindo, de fato, é uma imagem consoladora para nós que somos crentes. Porque a vinda do Senhor
fala sobre o seu socorro a nós nos momentos de nossas aflições, mas a vinda do Senhor também fala sobre o juízo de Deus contra os nossos adversários. A imagem que Davi descreve que o Senhor está vindo é uma imagem de terror para os inimigos que estavam causando essa aflição a ele. Porque agora são os inimigos que devem se afastar dele. Durante tanto tempo Davi se sentiu longe de Deus, mas agora são os inimigos que têm de se afastar, porque o Senhor está vindo, o Senhor está chegando. Em breve serão os inimigos que serão envergonhados, porque o Senhor vingará as aflições dos justos. Em breve serão os inimigos que desmaiarão de pavor, porque não será a ausência de Deus que irá causar esse pavor nos ímpios, mas pelo contrário, é a presença irada de Deus, lançando os inimigos no fogo do inferno. Em breve serão os inimigos que voltarão atrás, não Deus mais, que tendo voltado atrás, o privou da sua presença graciosa, mas agora serão os inimigos que voltarão atrás e serão humilhados, porque o Senhor consolará de uma vez por todas o coração dos seus filhos. Tudo que Davi está descrevendo aqui não é o que tinha acontecido, é o que vai acontecer. Então o consolo de Davi não está baseado na solução do problema, em que Deus já tenha dado cabo dos inimigos, de que Deus já tenha mudado a situação dele. O consolo de Davi está na promessa que Deus fez, de que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E na promessa de que Deus fez, de que vingará os justos naqueles que atribulam a vida desses justos. Então a paz não veio no coração de Davi por causa da solução dos problemas, mas por causa da esperança que inundou o coração do salmista, a certeza que ele tinha de que o Deus da aliança ouve as nossas orações e de que o Deus da aliança, ele virá em nosso socorro. Essa certeza, de um lado, consolou o seu coração e anunciou o juízo contra os ímpios, contra aqueles que oprimem o povo de Deus. Então, em conclusão, irmãos e irmãs, nós devemos reconhecer que há uma diferença enorme entre a maneira como nós, o povo de Deus, o povo da aliança, nós provamos da ira de Deus, e a maneira como os ímpios, os descrentes, os pecadores impenitentes provam a ira de Deus. O mundo prova a ira de Deus de um modo destrutivo e completo. Os pecadores que não se arrependem provam da ira de Deus agora e por toda a eternidade de um modo destruidor. Mas nós não. Nós provamos a ira de Deus como parte da sua disciplina amorosa por causa dos nossos pecados persistentes. Devemos nos lembrar sempre que Deus está em um relacionamento pactual conosco. E dentro desse relacionamento pactual, Deus é o nosso Pai. E nós somos os seus filhos, suas propriedades. Quando nós pecamos, Deus nos castiga, como um pai castiga o filho a quem ama. Mas a ira de Deus sobre nós dura apenas um instante. E a ira de Deus não nos consome, não nos destrói, mas a ira de Deus nos corrige, nos coloca de volta no trilho e nos traz de volta para perto dele. Porque no final das contas, não era Deus que havia se ausentado de Davi. Era Davi que durante algum tempo deixou de clamar ao Senhor. Ele nos mostrou isso em outro salmo, o Salmo 32, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos dentro de mim.
Essa descrição da agonia que Davi estava passando era resultado do fato de que durante um longo tempo de sua aflição ele deixou de recorrer ao Senhor. Foi ele que se afastou do Senhor. Foi ele que deixou de provar da presença graciosa do Senhor e de todos os benefícios que a presença graciosa do Senhor nos proporciona nesse relacionamento pactual que Deus tem conosco. Nós sabemos que durante a nossa jornada nessa vida, as aflições que nos acometem às vezes são bem pesadas, bem pesadas. Às vezes nos queixamos em meio às aflições. Às vezes sofremos tanto que temos a sensação de que Deus está longe de nós. Mas quando nós ouvimos a explicação desse salmo, então nós aprendemos que nos momentos das aflições, nós podemos sentir a presença de Deus de um modo muito especial. Se nós o buscarmos com um coração zeloso e sincero, e se nós confiarmos na promessa que Ele, como Pai na aliança, nos faz. Porque quando estamos sofrendo as aflições dessa vida, nós confessamos que é a mão paternal do nosso Deus nos conduzindo nesse mundo. Quando nós passamos por aflição, é Deus nos disciplinando. Quando passamos por aflição, é Deus nos corrigindo os nossos pecados. Quando passamos por aflições, é o Senhor nos ensinando qual o caminho nós devemos continuar. Quando nós sofremos a aflição, podemos dizer com o Salmo, sim, que Deus está irado contra os nossos pecados. Mas na sua ira, Deus não nos consome como merecemos, mas nos disciplina como um Pai amoroso e fiel. Por que podemos confiar que mesmo em nossos pecados, que merecem a justa condenação do nosso Deus, nós não somos mais condenados por eles? Por que não devemos temer a condenação pelos pecados, mas devemos confiar que Deus usa as aflições para nos disciplinar? Nós podemos confiar firmemente na promessa que Deus fez, de que para não nos condenar juntamente com o mundo, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para sobre Ele, sim, derramar toda a ira e indignação que os nossos pecados merecem. Ele fez isso por nós, para que não derramasse sobre nós a sua ira justa. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus na cruz absorveu cada gota do cálice da ira de Deus que nos era contrário. Jesus removeu de sobre nós a culpa e a condenação, para que nós não mais provássemos a ira de Deus como pecadores impenitentes, mas que nós, por causa da persistência dos nossos pecados, tendo ainda de provar a ira justa de Deus, aprovássemos como a disciplina amorosa. Então, irmãos e irmãs, podemos confiar que em todas as aflições que ainda teremos de passar nessa vida, Deus é um Pai presente, amoroso e fiel, que não apenas pode fazer todas as coisas para o nosso bem, mas Ele o quer fazer porque é o nosso Pai. E confie também que aqueles que nos oprimem, aqueles que nos causam grandes aflições nessa vida, se eles não se arrependerem, eles não provarão a disciplina de um Pai amoroso, mas a ira justa de um Deus fiel. Amém.